Olá, pessoal. Bem-vindo a todos. Hoje vamos fazer mais um Red Talks aqui na Red Belt. O tema de hoje é conformidade em ambientes multi-cloud. Tema bem relevante para as pessoas que trabalham aí no mercado de cibersegurança. O nosso palestrante hoje é o Alexandre Silva, nosso colaborador. E, bom, antes de começar, eu queria fazer alguns pedidos para vocês. Ao final do webinar, a gente realiza uma pesquisa NPS, tá? Super simples de fazer, para você dar uma nota de 0 a 10 para esse webinar e também sugerir novos tópicos, né? Alguma coisa que você queira que a gente aborde nos próximos Red Talks, tá bom? Vou passar agora para o Alexandre Silva, ele vai dar início à apresentação. Muito obrigado pela presença de todos. Opa, muito obrigado aí, Gabriel, pela introdução. Dando uma breve introdução aí do meu perfil, tá? Então, Alexandre Silva, sou líder de cloud aqui na Red Belt Security. Eu atuo aí em soluções cloud desde 2014, então aí mais de 9 anos atuando em projetos de migração de infraestrutura e há vários anos focado na parte de segurança, tá? Então aí já alcancei a casa de centenas de projetos entregues nessa área, então tem alguma experiência aí para passar para vocês, tá? Antes de iniciar nosso webinar de hoje, nosso Red Talks, queria passar um recado. Nós temos aí já diversos vídeos disponibilizados no nosso canal do YouTube, tá? Então, abordando aí diversos temas, desde segurança de identidade, segurança de endpoint, estratégia para classificar e proteger informações. Então, tenho certeza que tem algum tema que seja aí do interesse de vocês e está disponível aí no nosso canal do YouTube. Então, é interessante sempre dar uma passadinha lá e ver o que é interessante para vocês e estamos sempre abertos aí para discutir e atender vocês da melhor forma, tá? Então, entrando no tema de hoje, conformidade em ambientes multi-cloud, tá? Vamos lá. Na nossa agenda de hoje, desafios, né, como preparar, mapear a segurança do ambiente, planejamento para aplicar essas melhorias e como usar as ferramentas a nosso favor. Então, os desafios, né? Por onde nós começamos? Ter uma visão clara e abrangente do nível de segurança do seu ambiente cloud e se o ambiente atende a normas e padrões regulamentares é sempre um desafio. Dificilmente nós temos uma clareza sobre como está a conformidade do nosso ambiente. Também dentro de um ambiente com milhares de recursos provisionados, workloads dos mais variados, ter essa noção do nível de segurança deles é sempre um desafio, né? Identificar se o workload em questão está relacionado ao ambiente de produção, desenvolvimento, homologação, por que é isso, por que isso é importante, tá? Na hora de nós traçarmos ali a estratégia de correção, tá? E fazendo um link aí mais para o final, a gente vai ver, né, qual que é a importância de como estará meu ambiente daqui a 90 dias, por exemplo. Como ter uma visão rápida, né, de forma quase instantânea, da conformidade do nosso ambiente. Então, entrando aí mais a fundo nesse tema, tá? Então, o primeiro passo é realmente fazer um mapeamento do ambiente, né? Para a gente entender quais as frentes que devem ser atacadas inicialmente, por que priorizar uma coisa ou outra. Então, podemos dividir aí a estratégia, né, de conformidade no ambiente nesses pilares, que é identificar, classificar, priorizar, analisar e, no último passo, fazer a correção. Então, a partir daqui nós vamos entrar um pouco mais a fundo, né, dando dicas de como que nós trabalhamos essa parte de conformidade aqui na Red Belt, tá? E os pontos principais nesses pilares, tá? Então, inicialmente, né, vai começar
identificando os recursos vulneráveis, tá? Então, aí, em ambientes com milhares de recursos provisionados, é praticamente inviável, né, um analista ali olhar configuração por configuração de todos os recursos que estão na nuvem, né? E ainda mais na velocidade com que os negócios crescem, com que os ambientes são configurados. Então, se você tem um recurso dedicado só para fazer esse tipo de análise, ele iniciando hoje, daqui a quanto tempo ele vai ter um relatório, né, apontando para você quais são os recursos que precisam ser melhorados e se estão em conformidade ou não, tá? E nessa fase, então é imprescindível nós utilizarmos aí ferramentas para ter essa visão rápida de como está a conformidade e principalmente como que nós vamos atacar isso, né? Como que nós vamos classificar e entender o que nós vamos priorizar, tá? Então, uma visão bem rápida, né, do porquê de nós termos ferramentas para auxiliar nessa fase de identificação. Aqui nós temos um exemplo de um ambiente onde nós temos aí mais de 6.600 itens que foram checados e nós temos aí 51% deles configurados corretamente e 49% aí representando mais de 3.000 itens que, na visão de conformidade, na visão de melhores práticas, possui ali alguma falha, tá? Então, a importância, né, da ferramenta também nós termos noção, né, uma visão de onde nós vamos colocar nossos esforços. Então, ou seja, eu posso descartar aqui, né, 51% desses recursos já estão ok. Então, eu vou dedicar meu esforço nesses 49% dos itens que estão com falha, tá? E nós temos, né, também uma informação sobre qual que é o recurso específico que está com falha, né? Por isso que é importante nós termos tags na hora de provisionar os recursos, porque isso vai facilitar mais para frente, tá? E aí a gente começa a entrar no detalhe, ou seja, no planejamento mesmo de como nós vamos tratar esse relatório, né? Então, nós temos ali a fase inicial, que é identificar esses recursos com falha, né, que não estão em conformidade com o ambiente, e aí entra, né, várias nuvens, vários provedores de nuvem, tá? Então, não estamos focados em uma exclusivamente, tá? Isso pode servir como estratégia para qualquer tipo de nuvem que você trabalhe. Então, a classificação, né, dos itens por criticidade, viabilidade técnica e de negócios vai fazer parte do seu plano de ação para fazer as melhorias no ambiente, conforme a extração dos dados que você teve ali em relatório, tá? Então, mapear os recursos para identificar o que faz parte de produção, de homologação, desenvolvimento, isso vai ser muito importante, não só para identificar onde você tem que colocar maior esforço, tá? E aí vem um outro passo, que ok, então temos ali mapeado os recursos que são de produção, então aí entra também, né, a importância de você ter ou uma nomenclatura padrão de nomes na empresa na hora que os recursos são criados, para quando você bater o olho, você já identificar se é um ambiente de produção, se é um recurso que foi levantado para homologação e teste, se é uma fase ainda de desenvolvimento. Então, essa parte de tags, né, ou nomenclatura vai ajudar para você começar a filtrar, né, aqueles recursos por nível de criticidade também, tá? E por que que a conversa com os owners desses recursos uma fase aí importante, tá? Porque justamente nessa fase que você vai identificar aquilo que, por exemplo, a equipe de desenvolvimento pediu um servidor com um banco de dados para fazer um teste, né, tá trabalhando ali em um projeto novo de alguma aplicação, porém esse projeto não foi para frente, foi descontinuado,
porém os recursos ficaram lá na nuvem, tá? Então, nessa fase, com certeza você já vai identificar pontos que podem ser, vamos dizer assim, descartados, né, do seu plano de melhorias da parte de conformidade do ambiente, tá? Outro exemplo, principalmente nessa fase inicial da pandemia, onde nós migramos para um modelo híbrido de trabalho, e muitas empresas não estavam preparadas, tá, para essa fase. Então, por exemplo, um servidor teve ali um IP público associado para o pessoal fazer um logon remoto e acessar ali, né, o servidor. E aí, posteriormente, foi dado a eles outra forma de acesso, porém, um IP público ficou ali associado. Então, nessa fase de conversa com os owners desses recursos, é onde você já vai também levantar quais deles já foram descontinuados, mas estavam lá provisionados ainda. Então, a gente já pode deletar esses recursos. Então, o acesso às máquinas virtuais está sendo de uma outra forma, então não necessitamos mais desses IPs públicos associados a eles, tá? Então a gente já consegue fazer tanto uma higienização no ambiente, como também começar a entender ali quem é dono do quê, tá? Porque isso vai ser crucial para você ter todo um histórico, né? Dos recursos que estão ali no ambiente, tá? E aí vem a próxima fase, que é classificar por nível de criticidade, tá? Então, ou seja, os ativos mais valiosos, que podem causar impacto nos negócios, esses normalmente são os que devem ser tratados inicialmente. Principalmente os ativos que armazenam dados, tá? Seja dados da empresa e principalmente dados de cliente, onde qualquer vazamento desse tipo de informação pode causar um ruído na imagem da empresa e também expor aí dados sigilosos, tá? Analisar junto às áreas responsáveis ou impactadas a viabilidade técnica para uma melhoria, né, que foi sugerida em relatório, é importante, porque muitas vezes, nessa fase, você já vai identificar também, né, alguma recomendação que já foi levantada lá atrás, porém, por uma inviabilidade técnica ou do possível impacto ao negócio, ele se tornou um risco aceito. Tá? Então, assim, um risco aceito também é importante nós frisarmos que ele não deve ser, vamos dizer assim, esquecido, tá? Um risco aceito, devido a uma inviabilidade de implementação, seja técnica ou de negócio, ele deve estar sempre na esteira, tá? De melhoria, talvez em médio, longo prazo, até que você tenha uma outra solução, tá? Que vai mitigar aquele risco, tá? Ou você vai ter que fazer uma adequação dos processos, enfim, um risco aceito, ele também deve continuar no seu radar para continuar aí a mitigação dos riscos, tá? No ambiente. E aí vem um passo, né? Como que eu vou corrigir? Como que eu vou estruturar essa grande quantidade de recomendações que nós temos, tá? Na parte de conformidade, como que eu vou atuar nisso? Então, os passos principais, né? Que vem estudar as melhores práticas do serviço ou produto, né? A partir da documentação do fabricante, elaborar o plano de ação, né? Que aí vai entrar as atividades envolvidas, as configurações que serão realizadas e um plano de rollback. Apresentar esse plano de ação no comitê de mudança e aí, posteriormente, programar a execução. Nesse slide, provavelmente, vários de vocês vão falar que aqui não tem nenhuma novidade, né? A gente já segue esse padrão, é assim que a gente adota para fazer qualquer alteração no ambiente e, realmente, nessa parte eu concordo com vocês. E aí a gente faz o gancho com o tópico, né? O final ali da nossa apresentação, que é usar as ferramentas a nosso favor, tá? Então, onde que entra, tá? A utilização das ferramentas específicas na avaliação de conformidade é justamente, lembra que nós comentamos no início que
E a partir do momento que você começou a fazer uma avaliação do ambiente na parte de conformidade, tá? Em quantos dias isso já vai estar defasado? Então, ter uma ferramenta que te dá uma visão praticamente instantânea da conformidade do seu ambiente como um todo é muito importante, tá? E aí é onde entra também a questão de não só com relação à parte de segurança, de conformidade do ambiente, mas também trazemos aí visão sobre possíveis otimização de custo, tá? Resiliência do ambiente e, como nós comentamos anteriormente, focar os esforços naquilo que realmente é necessário, tá? Então, como o ambiente de nuvem ele é mutável, né? Praticamente todo dia você tem alguma alteração nele. Então, você sempre precisa, né, ter uma visão rápida da conformidade. A ferramenta vai te trazer isso de forma instantânea, tá? E principalmente quando a gente entra na parte de correção, tá? Então aí é onde traz um grande auxílio, principalmente para a equipe mais técnica, onde vai colocar ali a mão na massa, fazer as correções no ambiente, após toda aquela fase de avaliação dos ativos, classificar por nível de criticidade, conversa com os owners dos recursos para entender e ter o histórico disso. Então entra a fase de correção. E aí é onde a gente tem um grande auxílio, por quê? Muitas vezes você tem um recurso, existem vários recursos, né, provisionados na nuvem, e dificilmente você tem né, um analista ali que vai entender das melhores práticas de todos eles. Então, quando você tem uma ferramenta específica para avaliação de conformidade, além de ela dar para a gente a visão do recurso específico que você tem que trabalhar, ele também traz para a gente a visão de como resolver, tá? E aí, a documentação, tá? Que traz para a gente não só a correção a ser feita, mas traz também a descrição, ou seja, embasando o porquê que aquela melhoria está sendo solicitada, tá? Qual que é o risco associado a ela? Então, nessa fase, né, a gente já diminui bastante o esforço da equipe técnica de ter que procurar toda uma documentação do fabricante, identificar qual que é a melhor prática para aquele recurso. Então, aqui a gente já traz de uma forma mais clara, tá? Como fazer a correção dessa falha de conformidade, tá? Então, pessoal, o recado era basicamente esse. A Red Belt, ela atua em várias frentes, tá? Não só nessa parte de avaliação do ambiente, né, com relação à conformidade, mas também toda uma área preparada para trabalhar em conjunto, identificando os gaps do ambiente, tá? Através de entrevistas com os envolvidos, identificar quais são os gaps que você tem, tá? Na parte de segurança, qual a tecnologia que atende para resolver aquele gap. Então, temos toda a parte de assessment de nuvem e também essas frentes complementares, que aí nós cobrimos praticamente toda a parte de segurança em nuvem, seja ela multi-cloud, tá? Muito obrigado, Alexandre. Webinar excelente, conteúdo riquíssimo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar aqui no chat, tem a parte de Q&A. E reforço mais uma vez para vocês responderem a pesquisa NPS ao final do webinar. É muito importante para a gente saber se o conteúdo está
né? Tem boa qualidade, e também para receber novas sugestões de tópicos e temas que vocês gostariam que a gente gravasse. Uma outra informação importante é que a Red Belt tem outras mídias. A gente grava um podcast chamado Redcast. Vocês podem conferir no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas. Nós também estamos no LinkedIn e no Instagram, certo? Então aproveitem para seguir nossas redes sociais e nos vemos em breve. Muito obrigado pela participação de todos. Um abraço.